Se você é fascinado por histórias reais, por lendas esquecidas e por criaturas que habitam as sombras do mundo, então prepara o fôlego. Porque hoje você vai mergulhar, literalmente, num dos mitos mais antigos e perturbadores do Japão. Uma criatura que vive entre a verdade e o folclore, que seduz, engana e arrasta para as profundezas. Kappa, o demônio da água, o filho das sombras fluviais. Japão feudal, aldeias isoladas, cercadas por florestas densas e rios sinuosos. Crianças eram alertadas. Não chegue perto da água sozinho, ou o Kappa vai te levar. O Kappa é descrito como um ser anfíbio. Cor verde, corpo de tartaruga, rosto de sapo, olhos esbugalhados e uma cavidade com água no topo da cabeça. Sua fonte de energia vital. Mas ele não é apenas um monstro. O Kappa é um enigma. Às vezes ele mata. Às vezes ele cura. Há registros de Kappas afogando animais, arrastando crianças e até arrancando órgãos humanos. Principalmente o Shirikodama, uma suposta esfera espiritual localizada no ânus da vítima. Sim, você ouviu certo. Macabro, ritualístico, quase simbólico. Mas há também histórias de Kappas salvando pessoas de afogamentos, curando doenças, trazendo ervas milagrosas das profundezas. Então, o que ele é? Um demônio? Ou um espírito antigo? Guardião dos rios? Relatos reais, o Kappa ainda vive? Em aldeias como Tono, na província de Iwate, moradores ainda deixam oferendas nos rios. Pepinos, o alimento favorito do Kappa. Escrevem o nome da criança no legume e jogam na água. Um pedido de proteção. Em 1978, um pescador relatou ver um ser pequeno e verde emergindo do rio, de olhos fixos e brilho próprio. Ele desmaiou. Dias depois, desenvolveu uma infecção estranha na pele, que os médicos não conseguiram explicar. Em 2005, uma câmera de segurança captou algo rastejando pela margem de um rio em Osaka. Analistas dizem que era um animal, mas a forma, a movimentação, eram diferentes, quase humanas. Mas e se o Kappa não for real no sentido físico? E se ele for um trauma coletivo? O medo de perder uma criança no rio. O medo do que habita o desconhecido. O medo de ser punido por desrespeitar a natureza. A mente humana transforma medo em figura. Dá forma ao invisível. Cria monstros para tentar controlá-los. O Kappa pode ser exatamente isso. O reflexo do nosso lado sombrio. A criatura que vive onde não queremos olhar. O mais curioso é que o Kappa só ataca se a água no topo da cabeça for derramada. E a única forma de enganá-lo é com respeito. A lenda diz: se você fizer uma reverência profunda ao Kappa, ele retribui. E ao se curvar, derrama a água da própria cabeça e perde sua força. Ou seja, o medo só tem poder sobre você se você o confronta com ignorância, com orgulho, com violência, mas se responde com respeito. Ele se curva também e se desmonta. Que ensinamento é esse? O Kappa moderno, ele nunca foi embora. Hoje o Japão tem parques com estátuas de Kappa. Mas algo permanece. Relatos continuam, principalmente em regiões rurais. Vultos nos rios, pegadas anfíbias, risos finos em noites de tempestade. Alguns acreditam que o Kappa nunca foi uma criatura. Foi, e ainda é, uma força, uma consciência ancestral que protege a natureza e pune quem a desrespeita. Você pode achar que tudo isso é só folclore, só lenda. Mas então eu te pergunto, por que tantas culturas têm criaturas que vivem nos rios? Por que o medo da água é tão ancestral? E por que, até hoje, algumas margens continuam sendo evitadas? Talvez o Kappa nunca tenha sido sobre ele. Talvez sempre tenha sido sobre nós. Nossos medos, nossos erros, nossos monstros. Porque a verdade é simples. Quanto mais a gente ignora as águas profundas, mais elas refletem quem somos de verdade. Se essa história mexeu com você, então prepare-se, porque o Japão é um oceano de mistérios ainda não contados. Clica em um dos vídeos aqui do canal e vem comigo descobrir mais segredos, mais lendas esquecidas, mais sombras que caminham entre nós. Nos vemos no próximo Enigma.